Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver esse exercício aqui, o exercício 34, tá? Então ele diz o seguinte, né? É para a gente utilizar um recurso computacional, tá? Ou um CAS, né? Que é Computer Algebra System, para tratar de somatórios e encontrar um valor aproximado para a área entre a curva y igual a f de x, né? Que no caso aqui é seno de x, e o intervalo dado, né? No caso 0π/2. E aí a aproximação, ele está dizendo aqui, né, para encontrar essa aproximação, dividindo em subintervalos, né, com n igual a 10, 20 e 50 subintervalos, tá? E ele também diz, né, para encontrar as aproximações utilizando a extremidade esquerda, o ponto médio ou a extremidade e a extremidade direita de cada subintervalo. Então, vamos ver o que esse exercício quer dizer com tudo isso, né? Então eu tenho para início de conversa, né, eu tenho aqui a função f(x), né, f de x vai ser no x, então vai ser mais alguma coisa mais ou menos assim, tá? Claro, mais bonitinho, mas é praticamente isso, né? Seno de x, né? Seno de 0 a 0. E aí o intervalo de 0 é π/2, então aqui é π, né? Então π/2 é aqui, onde o seno vale 1, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo nesse exercício é aproximar a área, né, entre a função seno de x, né, função seno de x, e o intervalo de 0 a π/2, ou seja, a gente vai estar aproximando a área dessa região aqui, tá? Então, ele pede para fazer isso, né, dividindo em subintervalos. Então, eu só vou fazer de novo esse desenho aqui, tá? Só que maior para a gente ver direitinho o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, né, o meu plano xy. Eu vou ter a função seno de x, tá? Que eu vou colocar assim, bem grandão, tá? Então, essa região em vermelho aqui vai ser essa região aqui, tá? Então, ele está dizendo para a gente dividir em subintervalos, né, para aproximar essa área. E aí ele está dizendo para a gente utilizar 10, 20 e 50 subintervalos. Então, eu vou, é, eu vou dividir, como a gente vai ter que utilizar diversos valores para n, tá? Eu vou dividir esse subintervalo em n subintervalos, um n genérico. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Bom, a gente vai dividir em n subintervalos, né? E aí, para calcular essa aproximação da área, eu vou precisar saber o comprimento de cada um desses subintervalos. Então, dividindo em n subintervalos, qual vai ser o comprimento de cada um deles? E aí a gente pode pensar assim. Bom, se eu dividir em 2, né, esse intervalo de 0 sobre 2 em dois subintervalos, né, qual vai ser o tamanho de cada um deles? Bom, o tamanho desse carinha aqui vai ser o tamanho total desse intervalo, que é π/2, dividido por 2. Foi o número de intervalos que eu dividi, né? E esse daqui vai ter o mesmo tamanho. Se eu dividir em 3, né, esse intervalo de 0π/2 em 3 subintervalos, né, cada subintervalo, né, o comprimento de cada subintervalo vai ser π/2 dividido por 3. Tá? E aí, da mesma forma, se eu dividir esse subintervalo, né, em n subintervalos, tá? O tamanho de cada um deles, né, o comprimento de cada um deles vai ser o comprimento do intervalo total dividido por n, que vai ser π/2n, tá? Então, cada um desses intervalinhos aqui tem tamanho π/2n. Agora, voltando lá para a nossa aproximação, né, a gente sabe que a área, tá, ela é aproximada, né, pelo somatório de n igual a 0 até infinito de delta xn, tá, vezes f de xn. Tá? Então, o que são essas coisas aqui? Esse xn, né, ele vai ser um ponto do enésimo intervalo. Então, aqui eu tenho o primeiro, né, intervalo, subintervalo. Aqui eu tenho o segundo, né, subintervalo.
e assim por diante até a gente chegar aqui e a gente vai ter o enésimo subintervalo. Então, esse xn é um valor de x dentro do enésimo intervalo. F de xn, bom, vai ser o valor da função nesse ponto, né? Vai me dar a altura desses retângulos que a gente vai formar. E esse delta de xn é o comprimento de cada um, ou comprimento do enésimo subintervalo. Então, no nosso caso, a gente está dividindo em n subintervalos de mesmo tamanho. Então, esse delta xn aqui vai ser igual para todos os subintervalos, que é justamente esse valor aqui, né? Que é π sobre 2n, tá? Então, esse somatório, né, é o somatório de n igual a 0 até infinito, não, né? Tá, aqui na verdade ficou um pouco confuso, né? Eu quero dividir em n subintervalos, então aqui eu vou utilizar um k. Tá? Então vai ser o somatório de k igual a 0 ou igual a 1 até n, né? De delta xk vezes f xk, né? E aí k é um ponto, né? Xk é um ponto do késimo subintervalo dentro desses n subintervalos, tá? Então aqui esse delta de xk, né? Para todo valor de k vai ser esse valor aqui. Então aqui eu tenho o somatório de k igual a 1 até n de π sobre 2n, tá? E esse é o meu delta de xk, né? E agora a gente precisa encontrar o valor de xk. Tá? E aí aqui ele está dizendo, né? A gente tem três casos. Primeiro, para utilizar a extremidade esquerda, depois o ponto médio e depois a extremidade à direita. Então vamos começar utilizando a extremidade esquerda, né? Então aqui no primeiro subintervalo, que é esse carinha aqui, tá? Eu vou utilizar a extremidade da esquerda, que é esse ponto aqui. E esse ponto aqui, né, é x igual a 0. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui do lado, que a gente vai precisar de uma expressão geral para esses valores. Então, o meu x1, né, o x do primeiro subintervalo é igual a 0. Agora o x2, né, qual é o ponto do meu segundo subintervalo? Então, o meu segundo subintervalo é esse daqui, né? A gente está pegando a extremidade da esquerda, então é esse ponto aqui. E aí, esse ponto aqui, o que vai ser? Bom, se aqui é 0 e o tamanho desse intervalo é π sobre 2n, então esse ponto aqui vai ser π sobre 2n, né? Que é 0 mais o comprimento desse subintervalo, que é π sobre 2n. Tá? Então, x2 é esse carinha aqui. x3, o x do terceiro subintervalo. Então, o terceiro subintervalo é esse carinha aqui. A gente está pegando a extremidade da esquerda, então esse ponto aqui. E aí esse ponto aqui, né, o que vai ser? Bom, se aqui é 0, aqui é π sobre 2n, e esse intervalo tem tamanho π sobre 2n, então esse carinha aqui vai ser π sobre 2n mais π sobre 2n, que é 2 vezes π sobre 2n. Tá? E assim por diante. Tá? Vocês podem fazer as continhas, né? O meu x4, que vai ser esse carinha aqui, tá? Que é a extremidade esquerda do meu quarto subintervalo, ele vai ser 3 vezes π sobre 2n e assim por diante. Tá? E aí a gente vai precisar, né, de uma expressão para o xk, né? Que é o que a gente vai substituir aqui. Então, o xk, olha aqui, né? Por exemplo, o x2 é 1 vez π sobre 2n. O x3 é 2 vezes π sobre 2n. Né? x4 é 3 vezes π sobre 2n. Então, o xk é k menos 1 vezes π sobre 2n. Tá? Então, a gente vai pegar esse xk, substituir aqui. Então, eu vou ter o somatório de k igual a 1 até n, π sobre 2n, que é o tamanho de cada um desses subintervalos, vezes f de xk, que é isso daqui. K menos 1 vezes π sobre 2n.
tá? E aí, a minha função f, né? Aqui mais uma coisa, né? Esse π sobre 2n, tá? Eu posso tirar para fora desse somatório, porque esse somatório está variando com o k. E aqui esse π sobre 2n é constante, né, em relação a k. Então, π sobre 2n vezes o somatório de k igual a 1 até n, de f, que é a minha função, né, que é o seno, de k menos 1 π sobre 2n. Tá? Então, agora a gente tem que calcular esse somatório aqui para n igual a 10, 20 e 50. E aí, para fazer isso, né, a gente não vai fazer isso na mão, que vai ficar bem trabalhoso. Então, até a ideia do exercício é utilizar um recurso computacional. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar o Desmos. Tá? Então, o Desmos é esse programinha aqui. Vocês podem até utilizar ele online, coloca no Google, né, Desmos. E aí vocês vão encontrar um site que tem justamente isso daqui. Eu acho que a gente até já utilizou isso em algum momento, tá? E a gente vai utilizar esse programinha porque ele consegue resolver somatórios. Então, eu vou colocar aqui n igual a 10, tá? Que é o nosso primeiro valor. Aí ele coloca um slide aqui, mas a gente vai deixar assim, tá? Então, aqui n é igual a 10, né? Se eu fizer aqui n mais 1, ele vai dar o resultado que é 11, tá? Então, tá ok. E agora a gente vai colocar aquele somatório, né? Então, aquele somatório, se eu voltar aqui, o somatório é π sobre 2n, tá? Então, eu tenho π sobre 2n, aí ele já me dá o resultado, vezes o somatório, e aí para colocar o somatório eu vou colocar SUM, né, de soma. Aqui ele colocou o somatório em n, tá? Mas eu vou colocar aqui k, então de k igual a 1, né, até o valor de n. E aí dentro do somatório o que a gente tem? A gente tem seno de k menos 1 π dividido por 2n. Tá? Então aqui, né, tem o somatório de seno de k menos 1 vezes π dividido por 2n, e aí ele já me dá o resultado. Tá? Então, né, uma aproximação, tá, para a área dessa região aqui, uma aproximação para a área dessa região aqui é 0,9194. Tá? Mas isso, claro, a gente utilizou apenas 10 subintervalos para encontrar essa aproximação. Tá? E aí o exercício pedia para utilizar 10, 20 e 50. Né? Então a gente vai agora utilizar 20 subintervalos. Tá? Então se eu colocar aqui, ele já atualiza direto, né? 0,96. Então antes era 0,94 alguma coisa, agora é 0,96 alguma coisa. Ah, se eu utilizar 50, 0,98 alguma coisa. Tá? E aí eu posso utilizar bem mais subintervalos, né? Por exemplo, eu posso colocar 100 subintervalos. A aproximação para a área deu 0,99 alguma coisa. Tá? Eu posso tentar utilizar 1000. E aí a aproximação para a área ficou 0,999 alguma coisa. Tá? Deixa eu ver, tentar 10.000. Ó, já virou 0,9999 alguma coisa. Tá? Eu não vou tentar muitos mais, né, valores muito maiores, porque aí isso depende de computação, né? Mas ó, tentando para mais alguns valores, aí ele ainda consegue calcular. E pelo que a gente está vendo, né, quanto mais intervalos a gente toma, mais esse número aqui, esse somatório, está se aproximando do valor 1, né? 0,99999, praticamente 1. Tá? E de fato, né, a área daquela região vai ser igual a 1. Tá? E a gente também pode calcular isso aqui no Desmos. Né? Então eu posso colocar aqui seno de x. Tá? Então aqui eu tenho o gráfico da função seno de x. Eu posso também restringir aqui o domínio. Né? Eu posso colocar, né, o x de 0 até π sobre 2.
Então, a gente tem aqui, né, só aquela região, né, que eu estou calculando a área. Então, é a área sobre essa curva aqui, né, que é aquela partezinha da função seno, e o intervalo de 0 a π sobre 2. E aqui no décimos eu também consigo calcular a integral. Né? Então, eu posso colocar aqui INT, né, de integral, e aí ele já me coloca aqui a integral. Eu vou colocar aqui os intervalos de integração, né, que é de 0 até π sobre 2. Tá? E isso eu acho que vocês vão ver na próxima aula. A função seno de x dx, e aí o resultado é igual a 1. Tá? Então, aqui eu tenho a aproximação, né, para a minha área, e a gente viu que isso está se aproximando de 1, e aqui a gente vai ter, então, a área exata que, de fato, é igual a 1. Tá? Mas isso daqui vocês vão ver na próxima aula. E claro, né, ele fala em utilizar os intervalos, né, os extremos da esquerda, né, o ponto médio, e extremos da direita. E aí, para fazer esses outros casos, bom, ao invés, né, desse valor aqui, tá, desse carinha aqui, aí vai ser um pouco diferente, né? Então, quem é que vai ser, pegando a extremidade agora da direita? Quem é que vai ser o meu x1? O x1 é o ponto, né, x, do primeiro intervalo, então a extremidade da direita é esse ponto aqui. E esse ponto aqui a gente sabe que é π sobre 2n, tá? O x2 é o x do segundo intervalo, né, que é esse carinha aqui. A extremidade da direita é esse ponto, que a gente viu que é 2 vezes π sobre 2n, tá? E assim por diante. Então, o meu xk vai ser k vezes π sobre 2n, tá? Então, ao invés de ser k menos 1, para a extremidade da direita, o meu xk vai ser k vezes π sobre 2n. E aí o ponto médio, né? É o ponto médio desse. Então, o x1 do ponto médio é o ponto médio do primeiro intervalo, que é π sobre 2n dividido por 2. Né? Se o intervalo tem tamanho π sobre 2n, o ponto médio dele tem essa coordenada aqui. Tá? O x2, né, que é o ponto médio do segundo intervalo, bom, vai ser esse carinha aqui, né, que é π sobre 4n, mais π sobre 2n. Tá? E aí é só fazer as continhas. E aqui eu tenho, então, os pontos, né, xn pegando o ponto médio. Aqui é a extremidade da direita. Né? E aqui, esses aqui são, né, pegando a extremidade da esquerda. Tá? Então, vai mudar um pouquinho o somatório, mas utilizando o décimos vocês conseguem encontrar uma aproximação para essas áreas, e essas aproximações, né, se eu voltar para cá, então a gente viu, né, que pegando a extremidade da direita, eu tenho k aqui. Deixa eu só diminuir esse valor aqui. Tá? Então, pegando a extremidade da direita, eu tenho k aqui, né? E aí, se eu deixar como sendo k, então essa daqui é a aproximação pegando a extremidade da direita. Né? Ó, deu um número maior do que 1, mas mesmo assim próximo de 1. Né? E se eu aumentar o número de subintervalos, também esse número está se aproximando de 1, só que agora por valores maiores.